Glória a Deus. Estamos hoje começando esse projeto, esse podcast chamado Reino em Foco, onde a nossa motivação é transmitir a palavra do Senhor a todos os telespectadores, a todos os internautas, na verdade, né? Telespectadores é de televisão, mas já estamos profetizando que um dia nós vamos estar na televisão. Amém. Estamos, né? Então, hoje nós iniciamos o primeiro episódio desse podcast, Reino em Foco, onde nós vamos conversar sobre a palavra do Senhor, onde nós vamos ter um tempo de mesa, né, com os irmãos aí internautas e vamos juntos aprender sobre a palavra do Senhor. Comigo hoje está aqui o Robert, aqui do meu lado, e nós vamos conversar daqui a pouco um pouco, mas primeiro ele vai se apresentar, vai falar as saudações dele e depois nós vamos falar o tema desse primeiro podcast. Boa noite, bom dia, boa tarde, Robert. Boa noite, pastor, bom dia, boa tarde, né? Você também que está nos assistindo também, né? Que o Senhor possa te abençoar, né? É como o pastor falou, né? A gente está aí numa nova caminhada, né? Uma nova jornada aí, para somente espalhar a palavra de Deus. Esse é o foco. Na verdade, a gente já estava conversando alguns dias sobre isso aí, né? De que existem pessoas que estão procurando a palavra, a verdadeira mensagem, né? Elas estão procurando alguém que explane a Bíblia como ela é, né? Então, esse podcast aqui tem o intuito de explanar a Bíblia como ela é, né? Então, que venha a ser um momento aí de muito aprendizado, né? Que você seja abençoado e edificado, né? E que você também comece a buscar, né? A buscar mais, né? A meditar na palavra, né? A buscar ter mais conhecimento, né? E também, né, espalhar essa mensagem para todos que você puder, né? Na verdade, o evangelho hoje, né, o foco principal é pregar a todos. Amém. Né? Então, que o Senhor possa te abençoar, né, em nome de Jesus Cristo. Deixando bem claro, né, para quem está assistindo, a nossa motivação não é divulgar uma placa de igreja, Exatamente. não é chamar você para uma religião. A nossa intenção é pregar a palavra, a verdade, a verdadeira palavra, e também mostrar Cristo para você, que é isso que importa. Então, né, aí você talvez pode estar vendo aí o vídeo, né, assistindo e pensando assim, um podcast, né, tão simples assim. Estamos começando simples, irmãos, né? Nós estamos começando como podemos, mas o que importa, né, e assim como tudo que importa na vida do cristão é a palavra pregada, não aquilo que você vê em volta. Então, somos simples, Cristo também foi simples e é simples, o Evangelho é simples e assim nós vamos adiante em nome de Jesus. Então vamos lá, sem perder mais muito tempo, hoje nós queremos, o tema desse primeiro podcast é a nova aliança. O que seria a nova aliança ou o que é a nova aliança? A partir de que momento começou essa nova aliança? E eu vou começar fazendo essa pergunta para o Robert, né? O que seria a nova aliança? Quem estabeleceu essa nova aliança? E em que momento foi estabelecida essa nova aliança? Bem, eu poderia responder, né, de forma bem clara que Cristo, né? Cristo é a nova aliança. Mas eu separei um texto aqui, lá em Lucas 22, versículo 20, vai dizer assim: da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Ou seja, aqui Cristo está dizendo que, a partir daquele momento em que ele fosse crucificado e morto, né, a sua aliança seria eterna, perpétua, né? Então, se alguém chegar com você e perguntar o que é a nova aliança, ou quem foi que disse que essa é a nova aliança? Cristo, né? E como a gente tem dito, né, Cristo, ou melhor, o Evangelho, é um estilo de vida, né? Então, ou seja, se estamos em uma nova aliança, né, temos essa nova aliança em nós como um estilo de vida, né, que vai de forma contrária ao mundo, né? E tocando nesse assunto, pastor, hoje a gente vê várias situações em que não se enquadra com a nova aliança que Cristo deixou, né? Uma delas é
é a pregação de doutrinas que não são focadas em Cristo, né? Paulo ele vai bater muito nessa tecla, né? Ele escreve muitas cartas falando sobre essa doutrina, né? E ele fala assim, que eu como hábil arquiteto deixei o fundamento, né? Ali ele está dizendo que o fundamento é Cristo. E olha só o que ele fala depois. Mas tenham cuidado de como que vocês vão edificar em cima deste fundamento. Ou seja, Cristo é a base de tudo, irmãos. Não existe outra forma de nos aproximarmos de Deus que não seja pela nova aliança ou através de Cristo. Então, o que Paulo está tentando nos dizer? Cuidem como que vocês vão edificar neste fundamento. Ou seja, irmãos, para que a gente viva em uma nova aliança, não pode ser do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente espera, né? Tem que ser do jeito que Cristo deixou, né? Paulo ele é muito claro e sucinto quando ele fala isso, entendeu? Tomem cuidado, porque esta é a nova aliança. E aí algumas pessoas podem perguntar, não, mas e agora? O tempo da lei já não vale mais? As leis lá de Moisés não servem mais para nada? Como é que fica isso, pastor? Na verdade, existem essas confusões, né, que as pessoas falam, porque assim, nós precisamos, uma das coisas que nós precisamos pontuar e entender, e nós só vamos entender quando levar isso aos pés do Senhor em oração, é que existem coisas que na Bíblia que não são para nós, né? Existem termos das alianças que o Senhor fez lá atrás com o povo que não servem mais para nós hoje. E até na igreja, e coisas de dentro da igreja, já não servem para nós hoje. Vamos polemizar um pouquinho. Por exemplo, uma coisa que as pessoas acham hoje em dia, e que é coisa do Antigo Testamento, e a gente não vê Paulo falando, e a gente não vê a situação da igreja do Novo Testamento sendo citada, é o altar. Porque o que era o altar no Antigo Testamento e na Antiga Aliança? É um lugar onde o sumo sacerdote sacrificava ia lá e sacrificava os animais. Sim. Então, ali se matavam os animais no altar e se derramava o sangue no altar. Aí, o que aconteceu? Por teologia, né, lá do começo, daí não queremos entrar no mérito da questão agora, podemos falar um dia mais sobre isso, se criou um altar. O desenho que foi feito da igreja no início dos tempos, da igreja, é um desenho totalmente deturpado, né? A igreja de Atos, que foi fundada, a igreja da Nova Aliança, é a igreja, o desenho da igreja que Deus quer. Só que com o andar dos anos e com o passar dos anos, aqueles que fundaram a primeira igreja, que fizeram parte da primeira igreja lá de Atos, foram morrendo. Os apóstolos foram morrendo. E aí o que aconteceu? Aconteceu que começou a entrar judeu, né, se converter, começou a entrar filósofos, começou a entrar pessoas que vieram de uma outra, vamos dizer, denominação e se converteram ao cristianismo. E o problema qual foi? Eles trouxeram a bagagem que eles tinham e quiseram implantar dentro do cristianismo. E isso, Robert e internautas, é o que mais acontece hoje ainda dentro da Igreja de Cristo. Ou seja, as pessoas, elas não nasceram cristãs, né? Nasceram em outra denominação, frequentaram outra igreja, outra comunidade, e com o passar do tempo elas talvez enxergaram a Cristo, quiseram servir ao Senhor, e aí entraram em uma igreja que se diz cristã. Só que muitas vezes essas pessoas querem trazer a bagagem lá de trás para a Igreja de Cristo, e se trouxerem a bagagem lá de trás para a Igreja de Cristo, não vai dar certo, porque como falado ali, Paulo disse, o fundamento foi colocado, e esse fundamento é Cristo. Se tirar o fundamento de uma construção, a construção vai arruinar. Então esse Robert, é o grande problema das pessoas hoje em dia. Elas vêm para o cristianismo e querem trazer a bagagem que elas têm para dentro do cristianismo e não obedecer a Deus. Sim. E sim trazer a vontade delas junto, achando que é a vontade de Deus. E o senhor falou um negócio que é muito importante para a gente repetir, é que
as pessoas, elas não nascem cristão, né? Na verdade, ninguém nasce cristão, né? A gente se torna um cristão, né? Então, esse negócio de, eu cresci na igreja, eu nasci na igreja, eu fui batizado, entendeu? Irmãos, até que a gente consiga entender o sacrifício de Jesus na cruz e a nova aliança, não somos nada e não temos nada, né? E ali, quando Paulo fala que eu deixei o fundamento, né, agora vejam como que vocês vão edificar em cima deste fundamento, né? Ele não está falando, olha, vocês vão construir, mas tome cuidado, entendeu? Um exemplo, a gente vai fazer uma construção, né? E eu digo assim, olha, vocês tomem cuidado com como que vocês vão construir, né? Não é aquele cuidado de você passar a massa certinho, não ficar nada torto, de você fazer o muro, também tem a ver. Mas o que Paulo está dizendo é que, Cristo deixou a planta, Cristo deixou tudo pronto. É só você pegar e botar a mão na massa e fazer como Ele quer que você faça. São situações diferentes, né? E aí, qual que é o grande perigo de alguém que vem de uma outra religião, né? De uma outra igreja, de uma outra visão, de um outro pensamento? É esse, entendeu? Achar que entende Deus da maneira que ele acha que é certo. Só que ele não para meditar que Deus, ele quer algo de nós, entendeu? E, irmãos, a gente só vai conseguir descobrir o que Deus quer de nós lendo a Bíblia. Não tem um outro caminho, não tem. Não tem, irmão. Se a gente não parar para meditar na palavra do Senhor, não tem como a gente entender e descobrir o que Deus quer de mim, né? Aí eu pergunto a você, o que Deus quer de você? Ou melhor, o que Deus espera de você? Né? Será que Deus ele quer que eu só diga que creio nele, que eu acredito na sua palavra? Entendeu? Será que ele quer que eu busque que ele faça milagres na minha vida para que eu possa crer nele e acreditar nele? Entendeu? Será que ele quer que eu faça campanhas em nome dele, né? E diga que e peça coisas para ele me provar que ele é Deus e que ele existe e que ele está comigo, sabe? Eu estava lendo Atos 1 e Jesus ele ressuscitou e ainda ficou ainda com os discípulos 40 dias, né? E ali ele fala assim: olha, eu vou subir aos céus, mas eu quero que vocês permaneçam em Jerusalém, porque eu quero derramar sobre vocês o Espírito Santo e poder. Sabe, ali Deus, Cristo, ele faz uma promessa. Eu vou lá, mas vocês não saiam daqui ainda. Esperem eu derramar sobre vocês o Espírito Santo e poder, e aí sim vocês vão poder sair por aí e pregar o Evangelho. Irmãos, vejam a profundidade desse texto. Já pararam para pensar, se de repente um dos discípulos decidisse, não, para quê? Entendeu? Eu já sei que Jesus é Deus, entendeu? Eu já vou logo. Entendeu? Eu não vou ficar aqui perdendo tempo, não. Eu já vou logo fazer acontecer. Né? Desobediência. Uma das coisas que faz com que a gente saia da nova aliança é a desobediência. É não ter cuidado de como que você vai edificar alguma coisa em Cristo. Né? Às vezes a gente é desobediente, saindo do foco, mudando os padrões. Né? Esses dias até ouvi de alguém falar assim, eu creio em Deus, mas não acredito na Bíblia. Como que eu posso dizer que eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia, que é a palavra dele? Entendeu? E aí as pessoas entendem que não, Deus ele tem que vir aqui no meu ouvido e falar comigo, aí eu vou acreditar nele, eu vou começar a seguir ele. Não, irmãos, é como eu falei lá no começo, o Evangelho, a nova aliança, é um estilo de vida. Ou você segue esse estilo de vida, ou você não segue. E hoje, pastor, existem muitas pessoas que acham que seguem a nova aliança, mas não seguem, porque querem trazer costumes antigos para dentro dessa nova aliança. Eles querem pegar um outro fundamento pronto, um outro alicerce pronto e colocar em cima do fundamento de Cristo. E Paulo vai falar sobre isso aqui também, entendeu? Porque não é assim, irmãos. Se eu comecei, se o pastor começou, outra pessoa virá depois de mim e dará continuidade. Né? Então, até nisso, às vezes, a gente peca. Por que existe toda essa lambança que a gente vê aí hoje em dia, né? É simples.
Porque cada pessoa abriu ou fundou, né, uma igreja ou uma comunidade de fé com a sua visão, não com a visão de Cristo. Ou seja, eu estou aqui hoje, congrego aqui na comunidade, e eu não concordo com o que está sendo pregado aqui. Eu vou ali, alugo uma sala, e por eu não concordar com aquilo que está sendo pregado ali, eu vou e abro do meu jeito. Aí, daqui a um tempo, alguém que está ali comigo não concorda com aquilo que está sendo pregado e vai mais 2 ruas à frente, aluga uma sala e abre uma comunidade com a visão dele. Até quando eu comecei no ministério, né, chegaram para mim e falaram assim, agora você vai fazer as coisas conforme a tua visão. Aí eu pensei assim, mas como que eu vou fazer conforme a minha visão? A visão tem que ser do Senhor, a igreja é dele, a igreja não é minha. Então, acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer nesse exato momento, para conseguirmos viver nessa nova aliança que Jesus estabeleceu através do sangue dele, é nos arrepender. É necessário nós nos arrependermos urgentemente, porque nós estamos fazendo coisas que Deus não está aceitando. E se Deus não está aceitando, nós vamos correr aquele sério risco lá que está lá escrito lá em Mateus, né? Não me recordo do capítulo, mas o servo chega para o Senhor Jesus e diz assim, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus diz assim para ele, aparta-te de mim que eu não te conheço. Ou seja, não tem lugar para você aqui no reino. Por quê? Porque você fez aquilo que não era para você fazer. Ou seja, às vezes, irmãos, isso é muito sério. Nós procuramos congregar, é necessário congregar. É necessário congregar, não tem jeito. Eu sei que não é fácil, mas é necessário congregar. Sim. E às vezes nós escolhemos errado aonde congregar. E isso até nós vamos falar mais adiante sobre o que é congregar, o que seria congregar. Mas o que nós olhamos hoje quando nós vamos congregar? A primeira coisa que a gente olha, que o ser humano olha, eu vou escolher uma igreja para mim e para minha família congregar. Primeira coisa, se essa família, marido e mulher, tem filhos, eles vão procurar um lugar onde a salinha das crianças é boa. Porque eles não querem se incomodar na hora do culto com os filhos deles. Primeira coisa. Segunda coisa, a estrutura da igreja tem luz, é legal por dentro, o som é profissional, tem uma banda profissional top, enfim, e aí vão vendo essas coisas. A fachada do lado de fora é legal, as pessoas que vão ver eu entrando ali, elas vão dizer, olha a igreja que o fulano de tal está indo, né? Essas são as primeiras coisas que as pessoas olham. A última coisa que as pessoas vão prestar atenção, e se vão, é na palavra. E por isso que está a lambança que está. É verdade. A última coisa que elas vão... Né, e se tá bom, irmão, se elas estão se sentindo agradáveis ali naquele lugar, se estão cuidando bem dos filhos, se estão fazendo atividade com os filhos, se estão... a palavra é a última coisa, não precisa nem pregar a palavra. Sim. Porque assim, ó, as pessoas, infelizmente hoje, Robert, internautas, as pessoas não querem mudar. E o evangelho é confronto, é mudança de vida, é mudança de lugar, no caso, né? Sim. É mudar da onde eu estou, passar pela cruz e atravessar a cruz. E as pessoas não querem atravessar essa cruz e por isso que está do jeito que está, não é? Na verdade, elas querem procurar algo pronto, na verdade, né? Essa é a verdade. Elas querem achar um lugar que já esteja tudo pronto, que elas não precisam fazer nada. Só ir pro culto, cantar, adorar a Deus, ouvir a palavra e ir embora para casa. Entendeu? Esse hoje é o padrão de igreja. E é engraçado, eu estava hoje meditando na palavra, e aí imaginem vocês comigo agora. A mulher ou o esposo estão em casa, e eles descobrem que o cônjuge está traindo ele, ou ela, né? Você tem o fulano de tal, está lá na casa dele, e descobre que a esposa está traindo ele, ou a esposa descobre que o marido está traindo ela. E ela tem todas as provas na mão, ou ele tem todas as provas na mão. Foto, mensagem, enfim, tem as provas na mão. Aí o marido ou a mulher que está traindo chega em casa de noite e chega e dá um abraço na esposa e diz, eu te amo. Chega e dá um abraço na esposa e diz assim, você é a minha vida, eu não sou nada sem você. E pega e vai lavar a louça,
pega e vai limpar a casa, e a esposa fica olhando assim, dizendo assim, mas ele está me traindo, então nada do que ele faça eu vou aceitar. Por que eu estou falando isso? Porque meditando me levou à vida com o Senhor. Nós adulteramos e traímos o Senhor a todo momento. Então chegar a uma reunião, chegar ao culto e dizer que ama ao Senhor, dizer que é cristão, que é crente de não sei quantos anos, o Senhor não vai aceitar. Sim. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, o Senhor só aceita obras feitas depois que eu passar pela cruz. Se eu não passar pelo processo da cruz, como Cristo foi crucificado e morto, ou seja, se o Charles não morrer para as vontades do Charles, nada que o Charles faça, Deus vai aceitar. Por quê? Porque o Charles é um adúltero perante o Senhor. O Charles é um idólatra perante o Senhor. Por quê? Porque ele tem várias paixões. O Charles tem vários desejos que não são os desejos do Senhor. Então isso é muito sério, irmãos. Sim. E nós precisamos urgentemente, né? Nós não queremos nos alongar muito no vídeo para não ficar muito grande. Para a gente terminar aqui esse primeiro vídeo, então, esse primeiro episódio. Urgentemente, Robert, para viver nessa nova aliança, nós precisamos nos arrepender das obras mortas que nós estamos fazendo, vivendo, né? Muitas vezes rituais da antiga aliança, e nós vamos falar no segundo podcast sobre esses rituais, para entrarmos nessa nova aliança, não é verdade? Sim. E também deixar de lado as nossas vontades, abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, né, daquilo que a gente pensa, que a gente acha, que a gente... Irmão, na nova aliança não tem o eu, não tem o meu eu, não tem espaço para isso. Cristo precisa ser o centro em tudo que a gente for fazer, é que o pastor falou, entendeu? Precisamos passar da cruz, né? As pessoas acham que o objetivo do crente é chegar até a cruz. Mas não é, irmão. Porque Jesus nem está mais lá. Isso é muito forte. Jesus não está mais na cruz, irmão. Beleza, a cruz significa remissão de pecado, nova vida, e também sermos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Só que Cristo não está mais lá, irmão. E hoje a cruz, a Bíblia diz que é uma maldição, né? Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ou seja, Jesus se fez maldição, exatamente, indo para a cruz, e daí o que acontece? As pessoas botam cruz na blusa, botam cruz aqui, tá carregando maldição e nem sabe, porque não lê a Bíblia. Exatamente. E só porque ter o sinal da cruz, ou ter a cruz, o símbolo, o objeto, significa estar em uma nova aliança, sinto muito de falar, irmão. É só mais uma mentira que o mundo colocou para enganar o povo. Essa é a verdade. Porque o evangelho verdadeiro, ele é seguido, entendeu? Como Cristo deixou. E ponto. Então, para que você entenda, a nova aliança é Cristo. Quem pôs a nova aliança? Cristo. Quem é a nova aliança? Cristo. Como que eu vou chegar no alvo? Por meio de Cristo. Se não for por meio dele, não tem como. É isso aí. Então a gente fica por aqui, nesse primeiro episódio do Reino em Foco, do podcast Reino em Foco. Segunda-feira que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre os rituais que ainda as pessoas teimam em fazer nesses tempos de hoje, que não fazem mais parte dessa nova aliança. E vamos continuar falando aí sobre essa nova aliança até o Senhor dizer, para. Amém. Nós precisamos entender essa nova aliança. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Robert. Que Deus te abençoe, meu irmão. E lembrando que o foco aqui é explanar a palavra de Deus. Que você seja abençoado, né, que você compartilhe essa palavra para o máximo de pessoas que você puder, e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Se inscreva no canal, clica aí, manda para outras pessoas e vamos juntos ser edificados em nome de Jesus. Até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço.